Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que é o diálogo que vai curar ou vai mudar a nossa vida. Esse diálogo aconteceu em um momento em que ele estava muito desanimado da vida. Ele estava ali realmente só com reclamações, ele estava realmente se sentindo esquecido por Deus. E aí, ao invés de começar a escrever cartas, como ele tinha o hábito de fazer para aquelas pessoas que o haviam ferido, que o haviam magoado de alguma forma, ele disse que sempre escrevia, mas nunca enviava. E eu já ouvi dizer que esse é um bom exercício para deixar sair da gente, mas não sei se era com essa intenção que ele fazia. Ele então, nesse dia, ele resolveu que ele ia reclamar para quem está no comando mesmo. Ele ia escrever uma carta para Deus. E aí, quando ele começou a escrever e colocou todas as questões, colocou todas as mazelas dele, explicou como a vida dele não estava dando certo, como é que podia acontecer para que melhorasse, aí ele se surpreendeu vendo que a mão dele continuava sobre o papel, escrevendo, independente da vontade dele. E foi assim então que aconteceu, que se deu esse diálogo, que se transformou em 3 livros que já são best-seller. Não sei se todos, porém esse aqui está escrito, ficou 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E nós estamos no 9º capítulo. E Deus está respondendo aqui, o diálogo dele está sendo pergunta e resposta. Deus está respondendo aqui sobre relacionamentos. E Deus estava dizendo no vídeo anterior, quando a gente terminou, que os relacionamentos eles implicam em a gente estar entrando nele por inteiro. Na verdade não foi no vídeo anterior. Tudo que ele disse, que eu me lembro desse capítulo, é isso, que a gente nunca pode colocar no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, e não adianta a gente querer ter um bom relacionamento se a gente não se completar, se nós não atuarmos nesse relacionamento como seres divinos, infinitos que somos. Ou seja, se a gente não for quem a gente realmente é, se a gente começar a entrar na caixinha do outro, ou se a gente começar a querer que o outro mude para ser como a gente vê que ele gostaria que ele fosse, aí com certeza esse relacionamento está fadado a não dar certo. E o Neil Walsh insistiu muito que ele queria saber como é que faz para ter um relacionamento longo, duradouro. Porém, terminou esse capítulo dessa forma. Vou ler só o final. Deus terminou mostrando que ele tem muito bom humor. E o Neil Walsh avisou, a gente ia entender nesse livro que Deus tem bom humor. E aí ele disse então que eles iam para terminar esse capítulo, era bom a gente rir. Ele ia contar uma piada, pediu que o Neil Walsh contasse, e o Neil Walsh contou a piada da menina que estava ali desenhando, e a mãe dela perguntou: o que você está desenhando, filhinha? Ela disse: estou desenhando Deus. E a mãe disse: mas a gente não sabe como ele é. E a menina respondeu: mas se você pelo menos esperasse eu terminar. E aí Deus pegou o exemplo da piada do Neil Walsh e contou a dele, que foi então a última coisa do vídeo anterior. Eu vou reler, tá? Certa vez existia um homem que subitamente se viu passando várias horas por semana escrevendo um livro. Todos os dias ele corria para o bloco e a caneta, às vezes no meio da noite, para registrar cada nova inspiração. Finalmente, alguém lhe perguntou o que estava fazendo. Ele respondeu: estou colocando no papel uma longa conversa que estou tendo com Deus. Isso é ótimo, disse o amigo, mas ninguém sabe realmente o que Deus diria. E o homem respondeu: se você ao menos me deixar terminar. Então eu acredito que a lógica, piada a gente acha graça, não explica, mas eu acredito que a lógica então é que, como todos nós somos animados pela centelha divina, a gente sabe exatamente o que Deus diria no nosso íntimo, naquela parte que a gente não esqueceu. Quem somos nós? Seres infinitos divinos, fadados ao sucesso, desde que a gente vibre no bem-estar, ou seja, desde que a gente coloque em prática realmente a máxima de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que infelizmente nesse momento e desde o início, eu acredito, a gente não vê muito
quando a gente vê pessoas agindo contra o outro de forma tão crua, tão sem nenhuma emoção, pessoas que são capazes de tirar a vida do outro assim, sem nem pensar, meu Deus, mas eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Enfim, eu acredito que o que ele quer dizer com isso é, todos nós sabemos como é que Deus se parece, e todos nós sabemos o que é que Deus diria, mas é que nós estamos esquecidos, então nós estamos aqui entre luz e sombras, e às vezes a gente age contra o outro exatamente porque a gente está ali na sombra, a gente não entendeu isso. Mas Deus disse ao longo do livro também que Ele fica tranquilo quanto a isso, porque Ele nos deu livre-arbítrio e Ele tem certeza absoluta que todos chegaremos de volta aos braços dele, mesmo que leve quanto tempo for. Uns vão mais rápido, uns entendem antes e os outros vão mais devagar, mas todos chegam. Então vamos começar aqui o 9º capítulo, que começa dessa forma. Você pode achar fácil esse negócio de ser quem realmente é, mas trata-se do maior desafio que enfrentará na sua vida. De fato, pode nunca conseguir. Poucas pessoas conseguem. Não no curso de uma vida, ou de muitas. Poucas pessoas conseguem, não no curso de uma vida ou de muitas. Então, aquilo que Deus acabou de estar resumindo, aquilo que Ele já disse no início. Para que a gente tenha um bom relacionamento, a gente tem que ser quem a gente realmente é, mas isso não é tão fácil. Por isso que a gente tem a eternidade. Por isso que nós somos seres eternos. E por isso que Ele garante que Ele não se preocupa com o trajeto, demore quanto tempo demorar, mas porque a gente vai chegar, Ele confia. Então vamos continuar? Então por que tentar? Para que se desgastar? Quem precisa disso? Por que não levar a vida como se fosse o que parece ser? Algo sem sentido que não conduz a parte alguma. Um jogo que você não pode perder, não importa o que faça. Um processo que, em última análise, tem o mesmo resultado para todos. O Senhor diz que não existe inferno ou punição, que não há como perder. Então por que tentar ganhar? Qual é o incentivo, já que é tão difícil chegar onde o Senhor diz que estamos tentando ir? Por que não podemos simplesmente seguir o ritmo que a nossa natureza nos impõe, relaxar em relação a toda essa história de Deus e ser quem realmente somos? E aí Deus diz, você está mesmo frustrado, hein? Porque aqui o Neil Osho está mostrando frustração, né? Poxa, por que então se desgastar? Por que tentar então, se todo mundo vai chegar mesmo? Né? Que brincadeira boba é essa, né? O Neil Osho tá pensando, e aí Deus diz, você está mesmo frustrado. E o Neil Osho continua. Sim, eu estou cansado de estar sempre tentando, para no final o Senhor me dizer que tudo será muito difícil e apenas uma pessoa em 1 milhão consegue. Bem, não foi exatamente isso que eu entendi aqui do que Deus disse. Eu entendi exatamente o contrário, que pode até ser difícil, pode até parecer difícil, mas que todos conseguem, todos chegam lá. Mas isso foi o meu jeito de entender, e o Neil Osho entendeu dessa forma, vamos ver o que Deus disse. Sim, eu percebo que você está cansado. Deixe-me ver se posso ajudá-lo. Eu gostaria de salientar que você já seguiu o ritmo que sua natureza lhe impôs. Acha que essa é a sua primeira tentativa de fazer isso? E o Neil Osho responde, não tenho a mínima ideia. Deus diz, não parece que já esteve aqui antes? O Neil Osho diz, às vezes. Bem, já esteve, muitas vezes, confirma Deus. Quantas? Pergunta Neil Osho. Muitas, responde Deus. Isso deveria me incentivar? Pergunta o Neil Osho. Deveria inspirá-lo. E ele pergunta, como? E Deus responde, em primeiro lugar, fazendo-o deixar de preocupar-se, porque apresenta o elemento de infalibilidade que acabou de mencionar. Assegura-lhe que a intenção é você não falhar, que terá quantas chances quiser e desejar. Você sempre pode recuar. Se der o próximo passo, se passar para o próximo nível, será porque quer, não porque tem que fazer isso. Aqui me parece que Deus está falando sobre reencarnação, e aqui ele traz aquela máxima, ninguém é obrigado a nada. Olha, se você der o próximo passo, se passar para o próximo nível, será porque quer, não porque tem
de fazer isso. Você tem livre-arbítrio. E eu tenho todo o tempo do mundo. Eu espero quanto tempo demorar para você escolher fazer isso. Mas só faz na hora que você realmente quiser. Você não tem de fazer coisa alguma. Se gostar de viver nesse nível, se achar que é o seu limite, poderá ter essa experiência inúmeras vezes, como de fato já teve. Por esse motivo exatamente. Você adora o drama, adora sofrer, adora não desvendar o mistério, o suspense, adora tudo isso. É por essa razão que está aqui. Nossa, Deus agora pegou ali, pisou bem no calo mesmo, hein? Dizendo que a gente vem e volta, está falando do New Osho, mas eu acredito que serve para todo mundo. Que a gente vem e volta tantas vezes como a gente está acostumado a vir, a gente entrou na roda de Sansara e está ali, vindo e voltando, exatamente por isso. A gente adora o drama, adora sofrer, adora não desvendar, são os mistérios insondáveis da mente de Deus, como que é assim mesmo, eu vim para sofrer, eu sou pecador, uma coisa assim, não é? E aí ele diz, você sempre pode recuar. Se der o primeiro passo, se passar para o próximo nível, será porque quer, não porque tem de fazer isso. Ninguém é obrigado a nada. Porém, se a gente quiser evoluir... Está brincando comigo? Pergunta o New Osho. Eu brincaria com uma coisa dessas? Responde Deus. Não sei com o que Deus brinca, responde o New Osho, e ele está mostrando que tá mal-humorado, né? E Deus diz, não com isso. Está perto demais da verdade, do conhecimento máximo. Nunca brinco com como isso é. Muitas pessoas têm brincado. Não estou aqui para confundi-lo mais. Estou aqui para ajudá-lo a esclarecer a verdade. Então esclareça. Está me dizendo que estou aqui porque quero? Pergunta o New Osho. E Deus responde, é claro que sim. New Osho, eu escolhi estar? Deus, sim. E fiz essa escolha muitas vezes? Deus, muitas. Quantas? Aqui vamos nós novamente. Quer um número exato? Responde Deus. Apenas me dê um número aproximado. Quero dizer, estamos falando sobre unidades ou dezenas? E Deus diz, centenas. Centenas? Eu tive centenas de vidas? Sim. E foi aqui que eu cheguei? Você percorreu uma grande distância, diz Deus. Ah, isso é verdade, não é? Diz o New Osho. Sim, bem, o fato é que em vidas passadas você matou pessoas, diz Deus. E Deus tem ali como ver tudo, né? Esse reality show que a gente está, Deus está ali atrás, na frente ali de todos os monitores, vendo todas as câmeras. Então, ele que está dizendo, sim, o fato é que em vidas passadas você matou pessoas. O que há de errado nisso? O Senhor mesmo disse que às vezes a guerra é necessária para acabar com o mal. Responde o New Osho, e a gente vê que ele está ali na defesa mesmo. Cara, fala que é para experienciar o contrário do ser bom e agora está me acusando que eu matei gente? Isso não é necessário para acabar com o mal? E vamos ver como é que Deus responde. Vamos ter de nos entender nesse assunto, porque vejo que essa afirmação está sendo usada de modo incorreto. Como você fez agora, para tentar justificar todos os tipos de intenções ou de insanidade. Ou seja, qual a informação? Ele disse que o Senhor mesmo diz que às vezes a guerra é necessária para acabar com o mal. E Deus vai explicar isso então dizendo que essa informação que ele acabou de dizer está sendo usada de modo incorreto para justificar todos os tipos de intenções ou de insanidade. Seguindo os padrões mais elevados que eu observei que os seres humanos concebem, o assassinato nunca pode ser justificado como um meio de expressar raiva ou hostilidade, corrigir um erro, isso está entre aspas, ou punir um ofensor.
A afirmação de que a guerra às vezes é necessária para acabar com o mal continua a ser verdadeira, porque vocês a fizeram ser. Decidiram na criação de seus eus, esses eus está entre aspas, que o respeito por toda a vida humana é e deve ser um valor da máxima importância. Agrada-me a sua decisão, porque não criei a vida para ser destruída. Então, tentar entender aqui que ele diz que a afirmação de que a guerra às vezes é necessária para acabar com o mal continua sendo verdadeira. Porque nós fizemos que isso fosse assim. Nós decidimos na criação dos nossos eus, entre aspas, que então quer dizer que não é o nosso verdadeiro eu, que o respeito por toda a vida humana é e deve ser um valor da máxima importância. E aí eu não entendi, porque se ele diz que ainda continua na guerra, mata-se pessoas. Então, se a gente decidiu que o valor da vida humana, a gente não usaria a guerra para acabar com, para resolver problemas, não é? Então, vamos ver se dá para entender quando ele continua aqui. É o respeito pela vida que às vezes torna a guerra necessária, porque é por meio da guerra contra o mal iminente, da defesa, da ameaça imediata à outra vida, que vocês fazem uma afirmação de quem são em relação a isso. Ah, sim, penso agora que eu entendi. Então, digamos então, um país ele vai guerrear contra o outro se o outro estiver trazendo uma ameaça grande de exterminar vidas ali nele. Digamos, um está criando uma bomba atômica, vai jogar em cima do outro, aí o outro então vai guerrear contra ele para que ele não faça isso, exatamente pelo valor que ele dá à vida humana. Foi isso que eu entendi. De acordo com o código moral mais rígido, você tem o direito, de fato, a obrigação de pôr fim à agressão a uma pessoa ou a si próprio. Isso não significa que o assassinato é justificável como punição, vingança ou um meio de resolver pequenas diferenças. Em seu passado, você matou em duelos pelo amor de uma mulher e chamou a isso de defender sua honra, quando era sua honra que estava perdendo. É absurdo matar para resolver diferenças. Hoje em dia, muitos seres humanos ainda usam a força, matam para resolver diferenças ridículas. Nossa, como isso é atual, né? Como isso é atual. Basta abrir os noticiários, né? E a gente vê. Então, aqui ele dizendo que no passado, então, naquela época em que havia duelo para resolver a honra, eles marcavam mesmo de duelar e iam os dois ali, levantava cedo, se babeava, se vestia e ia sabendo que um morreria. Era um duelo. E aí ele disse que isso era tido para defender a honra, quando era isso que fazia perder a honra. Chegando ao máximo da hipocrisia, alguns até mesmo matam em nome de Deus. E isso é a maior blasfêmia, porque não representa quem vocês são. Ao longo da história a gente vê muito isso, e até nos dias atuais, acredito que ainda haja, não é? E aí o Newhouse diz, então há algo errado em matar? Acho que aqui ele deve estar brincando, né? Mas vamos ver a resposta de Deus. Vamos recapitular. Não há nada de errado, entre aspas, em coisa alguma. Errado, novamente, entre aspas, é um termo relativo, que indica o oposto do que você chama de certo, entre aspas. E isso ele vai repetindo durante todo o livro, mas eu acredito que eu consegui entender. Aqui nada é certo ou errado, porque aqui é relativo, aqui não existe absoluto. E aquela pessoa que é capaz de matar o outro, sangue frio assim, a consciência dele naquele momento ali, ela está dormindo. E ele acredita realmente que aquilo é certo. Ele acredita que a vida do outro não tem valor absolutamente nenhum, só ele merece viver, ele e os seus, claro, porque se fosse alguém da família dele, ele não faria isso, nem gostaria que alguém fizesse. Então, eu acredito que seja isso, as pessoas fazem aquilo que é certo de acordo com a consciência delas, é por isso que certo e errado é relativo. É só quando a gente expande a consciência que a gente entende que é errado, absolutamente errado, tirar a vida de alguém, seja
pelo que for, tirar a vida ou agir de que forma for, agir tirando a paz de espírito da pessoa, agir agindo contra ela moralmente, de qualquer forma é errado. Tudo que não faça para o outro, aquilo que você não quiser que faça para você. E eu sempre ouvi essa máxima, e agora eu aprendi também ali com o físico Jean-Pierre Garnier Mallet, ele que é o autor da teoria do desdobramento do tempo e espaço, e ele diz que, na verdade, aqueles pensamentos que a gente tem, eles ficam ali no campo, e não é só a gente que vai poder estar vivendo aquilo que a gente pensou. Digamos, eu estou com muita raiva de uma pessoa que me fechou no trânsito, alguma coisa assim, que fez alguma coisa contra mim, eu disse, eu mataria essa pessoa, eu não vou fazer. Mas eu tive aquele pensamento e joguei ali no campo, e alguém vai lá e pega o pensamento de acordo com o que ele diz. Então ele diz que essa máxima deveria ser, eu não devo pensar com relação a alguém, nada do que eu gostaria que alguém pensasse com relação a mim. Mas vamos ver Deus continuando então. E peço que me diga o que forma a base de sua decisão. Sua própria experiência? Não. Na maioria dos casos, você escolheu aceitar a decisão de outra pessoa. Alguém que veio antes de você e presumidamente sabe mais. Raramente suas decisões diárias a respeito do que é certo ou errado, entre aspas, são tomadas por você, baseadas em sua interpretação. Está aqui ele dizendo que é aquele momento que a gente abre mão do nosso livre-arbítrio, de pensar por nós mesmos. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que o que faz com que o diabo tome conta da nossa mente, quem abre a nossa mente para ele é o medo. O diabo que só existe na mente de quem acredita nele, o diabo que na verdade é a parte negativa do átomo, é o lado escuro da força, ou seja, não esse diabo que me apresentaram, que inventaram, que divide espaço com Deus e que no final vai ficar com aqueles que não foram bonzinhos, não seguiram os dogmas. Não é esse. É aquele diabo que cada pessoa mantém, desenvolve, cria ali na própria mente, como o Dr. Haroldo Dutra Dias diz, quem tem o inferno nos olhos vê o mal em tudo que vê. Então, somos nós que, quando a gente abre mão de pensar por nós mesmos, a gente compra dogmas, a gente aceita coisas que são absolutamente inviáveis se a gente for entender a mensagem de Jesus Cristo com relação a Deus, como isso de haver essa partilha no final, os salvos e os não salvos, por exemplo. Então é quando a gente abre mão de pensar por nós mesmos. E aí então é por isso que ele está dizendo que o Neil Walsh, presumidamente, ele não escolheu aceitar, ele não fez isso pela experiência dele, porque Deus diz que ele fala conosco através da experiência, mas ele aceitou o que disseram para ele, já pegou o pacote pronto, ficou mais fácil, e aí é por isso que ele baseou certo e errado no que foi apresentado a ele, não naquilo que ele buscou dentro dele, sendo quem ele é. E continua. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de questões importantes. De fato, quanto mais importante é a questão, menos você tenderá a prestar atenção à sua própria experiência e mais tenderá a tornar as ideias de outras pessoas suas. Isso explica porque você renunciou a praticamente todo o controle de certas áreas da sua vida e certas questões que surgem dentro da experiência humana. Essas áreas e questões muito frequentemente incluem os temas mais vitais para a sua obra, a natureza de Deus e da verdadeira moralidade, a questão da realidade máxima, os problemas da vida e da morte que cercam uma guerra, a medicina, o aborto, a eutanásia, todos os valores pessoais, todas as estruturas e julgamentos. Isso a maioria de vocês anulou, transferiu para outras pessoas. Vocês não querem tomar suas próprias decisões a esse respeito. Então aqui
nesse momento em que Deus está passando para a gente a batata quente, ó, não sou eu, não sou responsável por nada do que está te fazendo mal, é você mesmo. Então eu paro para a gente continuar no próximo vídeo, a continuação é legal, dessa resposta de Deus, então, quando ele está argumentando com o Neil Walsh que o que ele entende por certo e errado, e eles estão falando sobre matar ou não, então ele está baseando nos dogmas e não naquilo, pensando por ele próprio. Então, gente, vamos ver como é que continua esse diálogo nesse 9º capítulo do livro, e eu espero que, se você veio comigo até aqui, que você esteja gostando. E se você estiver gostando e quiser compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal também e dar uma olhada lá nos outros livros que eu tenho, e em toda a série desse mesmo, eu deixo até aqui, se você quiser ver, que eu fiz desde o início. Nós já estamos no 9º capítulo, vai dar para entender melhor, vendo desde o começo. Se você quiser entrar lá e ver esse livro e ver os outros e se inscrever, eu também te agradeço muito, e até o próximo vídeo. Tchau!